Igreja, nós acabamos de concluir a nossa série em Apocalipse. Nós, por alguns domingos, estaremos então agora estudando novamente o livro dos Salmos. Nós, de tempos em tempos, retornamos na nossa série com o livro de Salmos. Afinal de contas, são 150 salmos. Então, há muito o que aprender ali. Na série de Romanos, à noite, que se aproxima também o seu fim. Assim que terminarmos Romanos, começaremos o livro de Gênesis, nos cultos da noite. Mas pela manhã estaremos, por enquanto, então, com o livro dos Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 4, versículos 1 a 8 nessa manhã. Salmo de número 4, versículos 1 a 8. É um salmo de Davi, como o próprio título do salmo indica. Talvez você não saiba, mas este título que aparece no salmo, aí, que seria o versículo número 0, né? Versículo número 0, quando ele diz Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas, é um versículo que de fato está no texto original da palavra de Deus. Não é apenas um título que foi acrescentado por um editor posteriormente. A palavra de Deus nos lembra que este é um salmo de Davi, para ser cantado com instrumentos de cordas. E é por isso que nós cantamos salmos. Nós incluímos os salmos, porque não são apenas orações, não são apenas poesias, mas são cânticos que expressam a adoração, o lamento, a esperança, a vitória do povo de Deus na obra do seu Senhor. Então vamos ler agora a partir do versículo 1, ouça com atenção. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor, esta é a Tua palavra para o encorajamento do nosso coração nesta manhã. Instrui-nos, Senhor, dá-nos a direção, ministra em nosso coração a verdade e que ela nos console e nos coloque na direção certa. Em nome de Jesus. Amém. Pandas. Sabem lá? Que pandas são lindos, fofos, e que a gente podia passar o dia inteiro apertando um panda, você já sabe. Eu não preciso defender essa tese, ela é cientificamente comprovada pelo número de pelúcias de pandas que as crianças pedem aos pais todos os anos. É um fato científico, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você essa manhã. Você já viu um panda dormindo? Você já viu um daqueles vídeos? Será que as crianças já viram um daqueles vídeos fofinhos que ficam rodando na internet de pandas dormindo? Meus irmãos, por que um panda dorme tanto? Por que ele leva essa fama? E como que um panda faz para dormir tão tranquilamente? Será que ele esqueceu do mundo em que ele vive? Meus irmãos, a explicação é simples. O sistema digestivo dos pandas não é grandes coisas. Mas, ainda assim, por ele ser um animal grande, com necessidade de comer de 9 a 14 quilos de bambu por dia, é de se entender totalmente que ele queira passar o resto do dia dormindo. E por isso que ele leva a fama de ser um dos 7 animais mais preguiçosos do mundo, entre o bicho preguiça e outros. Os koalas também. Meus irmãos, há quem veja vídeo de panda dormindo e fica morrendo de inveja, não é? Pais com filhos pequenos falam, como eu queria ser um panda. Mas, meus irmãos, é um pouco mais interessante do que isso, porque no mundo em que nós vivemos nesse momento, parece que não faltam motivos para arrancar o nosso sono, não é verdade? Pensa só, insônia não é só um problema que está sendo lidado aí pelos médicos da área do sono, neurologistas e por aí vai. Insônia é causada pelas muitas preocupações que afligem a mente do homem e da mulher moderna nos dias de hoje.
de hoje. É medo com a economia, é medo com a eleição, é preocupação talvez muito mais próxima de nós, preocupações familiares, temores pessoais que se levantam como verdadeiros fantasmas no meio da noite para nos assombrar. E meus irmãos, a verdade é que nós nunca vivemos numa geração tão ansiosa quanto a nossa. Isso é um fato. Talvez seja a geração tida por muitos como uma das mais evoluídas tecnologicamente, cheias de confortos modernos, mas ainda assim preocupada, ansiosa. E eu vou falar uma verdade, meus irmãos. O que tem de gente tomando remédio para dormir não é brincadeira. Não é brincadeira. Meus irmãos, ainda bem que a Bíblia fala com a gente, né? Porque esse salmo foi escrito por um rei, Davi, que aparentemente parecia estar perdendo o sono dele no meio da noite. Ele estava incomodado pelas circunstâncias que o atingiam. Mas nesse mesmo salmo, Davi, e Deus através de Davi, vai nos ensinar que o homem que confia em Deus consegue dormir. O homem que confia em Deus não tem nada a temer, porque Deus ouve as suas orações e cuida dele. É isso que ele vai falar nesse salmo. E o salmo vai nos mostrar, meus irmãos, como nós podemos espiritualmente começar a ter um sono tranquilo à noite e ter a alegria em nossa vida, mesmo quando os adversários parecem prosperar à torta e à direita. E para alcançar esse estado de tranquilidade da alma e paz, nós precisamos sondar o nosso coração a respeito de 3 coisas que este salmo fala. Como um bom salmo presteriano, 3 pontos, né? Nós precisamos sondar o nosso coração aqui dentro, meus irmãos, se nós estamos divididos entre os ídolos e Deus. Segundo, se nós estamos confiados na justiça de Deus ou vivendo em amargura. E terceiro, se nós estamos satisfeitos com a presença e a alegria de Deus. Esses são os 3 pontos, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que sondar no Salmo é se nós estamos divididos entre os ídolos e o Senhor. Vamos lembrar do contexto deste Salmo. O Salmo de número 4, se você conhece um pouquinho o Saltério, ele tem um Salmo que é o irmão gêmeo dele. Alguém sabe dizer qual que é? É o Salmo anterior, é o Salmo de número 3. Se você for perceber, depois você pode ler, eles tocam em temas semelhantes, falam de assuntos semelhantes, e o contexto, provavelmente, os comentaristas concordam, Davi escreveu esse salmo suplicando a Deus que seus inimigos reconsiderassem o apoio ao seu filho Absalão, que estava perseguindo ele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas logo no início do salmo, meus irmãos, Davi começa como um homem com o coração aflito que busca confiança em Deus. Olha o versículo 1, deixa aberto aí, todo mundo, vamos lá. Versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, não se acostume com as coisas que você lê na Bíblia, elas são sempre sobrenaturais e fascinantes. É um homem falando com Deus. Um homem normal falando com o Criador de todas as coisas, com a convicção de que esse Deus ouve porque ele tem um relacionamento com Deus. O que faz de Davi escrever isso é porque ele fala: Deus, tu és o Deus da minha justiça. Aquilo que eu sou, a minha identidade, vem de ti. O Senhor é um Deus justo. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo perseguido. Mas ele confia em Deus, meus irmãos. Ele diz: na angústia o Senhor tem me aliviado. É para lá que ele vai para a fonte de todo o alívio, de todo o refrigério. Aquele bom pastor que nos leva às águas de refrigério e nos dá descanso. Ele fala: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Meus irmãos, você fica pensando, como é que um homem pode ousar falar com Deus? Você nunca parou para pensar isso quando você ora, não? Você se acostumou tanto com a oração a ponto de você nunca mais nem tremer quando você ora? Quando você tem aquele ato de fechar os seus olhos, com quem que você está falando? Com o Deus, Criador dos céus e da terra. A gente tem tentado ensinar os meninos lá em casa a lembrar disso. Por que criança não pode ficar fazendo brincadeira na hora da oração? Por que a gente tem que se concentrar? Porque nós estamos falando com Deus. Deus é muito sério. Ele é o nosso Senhor. Sim, Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro, mas Ele é o nosso Senhor.
e nós devemos reverência a Deus. Nosso coração tem que ter um santo assombro, e é por isso que na hora da oração, quando a gente fecha o olho, a gente tem que se concentrar, a gente não pode ficar divagando. Então, Deus aqui dá acesso a Davi, porque ele é um Deus de misericórdia. Não é Davi que é muito bom e fala, Deus, me ouve aí que eu tenho um monte de coisa para falar para você. Não, Deus é um Deus de misericórdia pactual, o seu amor longânimo, seu acesso a pecadores, a homens pequenos, mulheres invisíveis. Deus dá acesso aos homens e às mulheres, porque Ele ama o seu povo. E assim Davi fala com Deus. E veja, a causa dele é importante. Olha o que ele diz no versículo 2. Veja, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Até quando, homens? Veja, é como se Davi agora estivesse falando com os seus adversários. E vamos lembrar o que aconteceu aqui. Vocês já ouviram falar de Absalão? Já ouviram falar? Se você não lembra das histórias bíblicas, meus irmãos, faça como eu, que crio pequenas piadas para que a gente nunca esqueça de quem são os personagens bíblicos. Absalão, o primeiro cabeleireiro da Bíblia, porque ele, Absalão. Nossa, que ruim, né? Que ruim, né? Meus irmãos, quem era Absalão? Ele era filho de Davi, mas ele era um filho que estava tentando matar o próprio pai. Para pensar nisso. Um filho que estava tentando matar o próprio pai. Meus irmãos, era uma família muito disfuncional, a família de Davi. Você fica pensando em famílias perfeitas, mas a família de Davi era uma família, infelizmente, muito problemática, e muito por causa da culpa do próprio Davi. Meus irmãos, Davi desejava tanto o amor desse filho Absalão, que ele nunca corrigiu Absalão. E por causa disso, mesmo quando Absalão assassinou um dos seus próprios irmãos, Davi passou a mão na cabeça dele. Davi aliviou para o lado dele. Agora, esse filho se revolta contra o pai, e Davi estava fugindo para salvar a sua própria pele, fugindo do seu próprio filho. Meus irmãos, espiritualmente falando, o que explica o incômodo de Davi é porque esses homens agora, os seguidores de Absalão, que estavam tentando dar um golpe de fato, eles haviam se afastado de Deus. E eles estavam se voltando para falsos deuses, para ídolos. Veja o que ele diz a respeito deles, versículo 2, olha a continuação. Quando ele fala, né, até quando? Aí ele fala, amareis a vaidade e buscareis a mentira. Meus irmãos, esses homens estavam cheios de contemplação da vaidade, de coisas vazias, fúteis, passageiras. E eles buscavam a mentira. O problema do ídolo, meu irmão, é porque ele é uma mentira. Ele parece um Deus, como se tivesse algo para nos oferecer, mas ele não tem poder para tal. Eles não existem, meus irmãos. Os ídolos não existem. São apenas figuras de uma imaginação pecaminosa. O problema, meus irmãos, é que nesse mundo, a vaidade dos homens não é só as roupas vaidosas que se vestem, não é isso. A vaidade é essa tentativa do homem de pegar uma miragem, de alcançar algo que seja concreto, que lhe dê significado, que lhe dê razão, que lhe dê identidade, que lhe dê felicidade. Mas quando ele tenta pegar a miragem, como é que é uma miragem? Ela some, ela não existe. Não há nada de concreto, não tem fundamento. Quando você tenta apoiar a sua vida, pisar num chão que é uma miragem, você vai cair. E é isso que acontece com muitos nesse mundo, não é verdade? Só que o que Davi está fazendo, meus irmãos, ao falar para esses homens, é também uma forma de confrontar o próprio coração dele. Será que há uma diferença? Porque no versículo 3 ele diz o seguinte, olha o contraste, que o Senhor, ele diz, distingue para si o piedoso. Ou seja, Deus trata com deferência, distinguir aqui é um tratamento especial. Deus cuida daquele que tem o temor do Senhor no coração, o piedoso, aquele que está em aliança com Deus, porque Deus o acolheu para si. Meus irmãos, veja, Davi sabe que o mérito não era dele. Deus ouvia quando Davi clamava por ele, porque Deus tinha uma aliança, o verdadeiro Deus queria ser o concreto, não uma miragem. Meus irmãos, o problema dos nossos corações hoje é exatamente esse. Às vezes a gente está falando dos inimigos, mas nós somos tão parecidos com eles, não é? Tão cheios de ídolos. Conversando com o pastor essa semana agora, tomamos um café,
E ele confessou para mim, e aqui eu faço da preocupação dele uma preocupação que eu tenho com os irmãos, no geral, tá? Então, vamos abrir aqui o coração. Ele compartilhou comigo a preocupação que ele tem tido quando ele navega pelo Instagram e fica vendo as coisas que os membros da igreja dele postam. Meus irmãos, eu confesso para vocês que apesar de eu ter Instagram, eu não fico vendo Instagram justamente para não ter essa decepção que esse pastor tem, que já me entristeceu muito o coração. Meus irmãos, nós às vezes professamos uma fé aqui aos domingos e ao longo da semana nós somos tomados pelas nossas vaidades, saturados, queremos tentar convencer o mundo e Deus de que nós somos alguém só porque nós achamos que conquistamos alguma coisa. E estamos o tempo inteiro nessa... A gente está jogando o jogo do mundo às vezes, meus irmãos. Veja, não é pecado ter Instagram, mas se você está jogando o jogo do mundo, será que o seu coração não está dividido? Será que os ídolos não são ídolos de pedra, mas são coisas muito mais sutis nos nossos afetos? Como é que eu descubro um ídolo? Eu preciso descobrir com o que eu gasto tempo fazendo durante a semana. Isso vai me mostrar se eu tenho um ídolo ou não. Se é algo que Deus quer que você gaste muito tempo, ou algo que você deveria estar gastando menos tempo, mas você está saturando o seu tempo com aquela coisa meio secundária, terciária, por aí vai. Televisão, seriado, hobbies e entretenimento que... Apesar de que ser uma coisa boa, hobbies e entretenimento é bom, todo mundo gosta de fazer essas coisas, mas se você gasta tempo demais com elas, você deixa de cumprir responsabilidades em outras áreas. E o próprio Instagram pode ser uma dessas coisas, sendo bem honesto, tá, meus irmãos? Sendo bem honesto. Cuidado para você não estar sendo sugado para o vértice do TikTok. Eu vi isso essa semana, tá? Imagina que o TikTok é uma espiral, você está sendo sugado para dentro dela. Cuidado, meu irmão. Eu sou até um pouco mais radical. Eu, como crente, até tenho dificuldade de usar o TikTok. Já estou falando para vocês, tá? É pesado lá. É difícil. Meus irmãos, a gente tem que ser honesto, não tem? O texto não é honesto. Nós temos que ser honestos. Nós somos criados para sermos adoradores do Deus vivo. Então, nós precisamos sondar se o nosso coração não está dividido. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Olha só, hein? Aqui, ó. A gente está falando de um texto que está mostrando as coisas que nos fazem perder o sono à noite. É disso que a gente está falando. Quantas vezes já aconteceu de você na hora de dormir, pegar o seu celular, e você começa, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo TikTok, vendo todas essas coisas. Na hora que você fecha e fala, vou dormir, você não consegue dormir. Porque você ficou enchendo a sua cabeça com aquele mundo de informações confusas, de vaidades, de pessoas, e você fica pensando agora em tudo que você deveria ser, ter, fazer, mas o Instagram não deixou, porque você ficou lá, em vez de descansar o seu coração de noite, você se preocupou com as coisas. Já aconteceu comigo várias vezes, meus irmãos. Então nós precisamos ser muito sérios com a nossa disciplina espiritual. Será que o nosso coração está tomado por ídolos? Meus irmãos, essas coisas vão enchendo o nosso coração de problemas. E às vezes a gente sente que a nossa oração nem tem tanto efeito assim, né? Diferente do salmista, a gente acha que a nossa oração bate no teto e volta. Porque nós estamos afundados de problemas, preocupações. Li de um comentarista essa semana uma frase que eu queria dizer para os irmãos. Olhe para os seus problemas à luz do poder de Deus, em vez de olhar para Deus pela sombra dos seus problemas. De novo. Olhe para os seus problemas à luz do poder de Deus, em vez de olhar para Deus pela sombra dos seus problemas. Nós precisamos começar a organizar nosso coração. Segundo lugar, meus irmãos, nós temos que analisar não só os ídolos, mas se estamos confiados na justiça de Deus, em vez de viver em amargura. No versículo 4, ele vai mostrar que diante dessas aflições, a gente tem que reagir bem e sabiamente. Olha o versículo 4, famoso, hein? Versículo 4. Irai-vos e não pequeis, irai-vos e não pequeis. O Senhor Jesus Cristo depois usou essas ideias, mas veja, literalmente aqui ele está falando, o verbo irai-vos você pode até tremer de agitação por dentro, literalmente, tremer de agitação por dentro, diante de problemas, de injustiças. Nós nos convulsionamos quando estamos sendo perseguidos, quando vemos problemas e injustiças ao nosso redor. Porém, isso não pode dar desculpa para que nós pequemos contra Deus. Meus irmãos, eu não posso usar a santa indignação diante de problemas para descontrolar minha língua em palavrão, em blasfêmias,
em reclamações pecaminosas e revoltosas contra Deus. Não, meus irmãos. Ou mesmo, veja, eu não posso ir para agora eu começar a tramar vingança contra os inimigos com as minhas próprias mãos. Não. Deus é a nossa justiça. Lembre-se, Deus é o nosso vingador, Deus é o nosso cuidador. Eu não tenho que ficar reagindo e jogando o jogo do mundo, não. Então, meus irmãos, o salmista está falando, eu tenho que fazer uma boa avaliação do que está dentro de mim, lá na calada da noite. Olha o que ele fala aí na continuação do versículo. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Eu acho essa frase aqui tão interessante. Consultai no travesseiro o coração. É uma brincadeira, tá, meus? É como se o salmista estivesse falando, olha, a cama é o divã. E o Espírito Santo lá na calada da noite, é o único e verdadeiro terapeuta que dá conta do seu recado. Então é lá na calada da noite, que você vai avaliar essas coisas. E meus irmãos, quantas vezes a gente sabe que é lá mesmo que a gente tem que avaliar, né? Você pode tentar correr do travesseiro, mas o travesseiro não corre de você, não. Todo mundo tem que botar a cabeça no travesseiro em um certo momento. E eu creio, meus irmãos, que nessa hora de avaliar, pelo menos duas coisas são muito claras. Na hora de avaliar a relação com os inimigos, Deus sempre vai nos lembrar de perdoar e amar nossos inimigos. Perdoar e amar nossos inimigos. Jesus nos chamou para quando a gente assenta a poeira do nosso coração, em vez de ficar nutrindo a amargura contra as pessoas, não. Perdoar e amar nossos inimigos. Começa muitas vezes é lá no travesseiro, tá? Não é só lá na hora de colocar as brasas vivas, não, é lá antes. É quando você à noite pensa, amanhã, quando eu acordar, eu vou mandar uma mensagem para aquela pessoa, eu vou ligar para ela e eu vou resolver essa situação. Começa lá, meus irmãos, cumprindo o mandamento de Jesus no travesseiro. Mas, em segundo lugar, o texto deixa muito claro. Ele fala que, além de você, obviamente, perdoar, que seria um princípio geral da palavra, mas olha o que ele diz aí no versículo 4. Ele fala, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sossegai. Tem uma expressão que os jovens gostam hoje em dia, e eu me considero muito jovem. É uma expressão, tô sussa. Já ouviu essa expressão antes? Tô sussa. Tô sossegado. Meus irmãos, às vezes a gente usa essas gírias no dia a dia, tô sussa. Mas a gente não está tão sussa assim, né? A gente não está tão sossegado. E aqui sossegado, meus irmãos, não é uma postura preguiçosa de ficar com uma água de coco no colo, não. É uma postura de quem conhece a Deus e sabe quem Deus é e confia no Senhor. Tanto que no versículo seguinte, veja, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, veja, acompanhe comigo a leitura do versículo 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esses dois versículos estão em paralelo dentro da poesia hebraica, tá? O versículo 4 e o versículo 5, eles terminam apontando para as mesmas ideias. Um fala para a gente sossegar, outro fala para a gente confiar. Então é um sossego confiante, ou é uma confiança sossegante. Todo mundo lembra do texto que nós lemos hoje pela manhã. Quando Jesus estava naquele barco com seus discípulos, porque Jesus e seus discípulos adoravam um barquinho, não é verdade? Os discípulos eram pescadores por natureza. E aí um belo dia, está Jesus dormindo no fundo do barco. E então uma grande tempestade vem sobre o barco, como nós lemos hoje pela manhã em Marcos capítulo 4, e os discípulos, o grego lá diz que eles tremeram de medo por dentro. Eles ficaram assustadíssimos. Aqueles pescadores experientes, que sabiam o que estavam fazendo no mar, que não eram iniciantes em tempestades, estavam tremendo igual vara. Ou seja, não era qualquer tempestade, né? Devia ser aqui um Katrina acontecendo aqui nesse mar. Mas Jesus estava dormindo no fundo. Então, meus irmãos, eles vão até Jesus desesperados, com indagações talvez até semelhantes àqueles marinheiros com relação a Jonas. Quando aqueles marinheiros viram para Jonas e falam, Jonas, como é que você pode estar dormindo no fundo desse mar? Clama ao teu Deus. Mas naquela situação, Jonas dormia porque ele estava fugindo de Deus. Ele estava tentando sublimar
na sua cabeça a sua responsabilidade profética de pregar aos ninivitas. Ele estava fugindo de Deus. O sono dele era um sono pecaminoso. Mas o sono de Jesus não era um sono pecaminoso. Era um sono de quem estava no pleno controle da situação. Meus irmãos, Jesus acorda e vira para os cabras e diz: ô fé de vocês, hein? Quem é que está no barco com vocês? Sou eu, né? Meus irmãos, eu acho que, e sem de forma alguma desrespeitar a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo e a divindade dele, mas se Jesus acorda ali para resolver o problema, seria a letra do hino Sossegai, que estaria no coração de Jesus. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu como é que é? Não temos um Salvador, né? E aí olha só, as ondas atendem ao seu mandar. Os discípulos não reconheciam isso, mas Jesus sabia que ele era o Senhor sobre o mar. Então o texto de Marcos nos diz que ele fala com a tempestade. Quem é esse que pode falar com a chuva, com a tempestade? É o Deus criador da tempestade. Acalma-te, aquietai-vos. E é o que acontece, não é? Com a voz do mestre tudo se acalma. Meus irmãos, o sossego vem de Jesus. Eu posso viver uma vida agora que eu ofereço, em vez de amargura, eu posso oferecer sacrifícios de justiça, porque Jesus é o centro do meu sossego e da minha confiança. Veja, é interessante essa linguagem cerimonial aqui. Ofereceis sacrifícios de justiça, se isso é verdade. Não eram aquelas cerimônias apenas que os sacerdotes faziam com animais no tabernáculo, nos altares, não. Aqui é de algo mais interior, é uma justiça que emana de um coração que confia em Deus, obras que reagem à justiça e à bondade de Deus. Ah, meus irmãos, o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, disse o seguinte, Hebreus 13, 15, ouça: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Um dos meus cânticos favoritos aqui na igreja é: o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que coa em mim. Hoje eu estou meio ruim com as letras. E do meu espírito, e do teu espírito que habita em mim, não é? Você lembra? Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Está vendo? Ecoando Bíblia, ecoando palavra, justiça, louvores, alegria, em meio às tempestades. Meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Irai-vos, mas não pequeis, não se descontrola em ansiedade pecaminosa, não perde as estribeiras não, meu irmão. Responda ao insensato, ao idólatra, com sacrifícios de justiça. E em último lugar, meus irmãos, último ponto do nosso texto, você tem que analisar para ver como é que estão os ídolos, tem que analisar para ver se você ou está vivendo em amargura ou você está descansando em Deus, mas em último lugar, você tem que analisar o seu coração para ver se você está satisfeito e contente com a presença do Senhor. Veja, no versículo 6, Davi, mais uma vez, levanta o que os adversários dizem. Ele diz, versículo 6, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Em outras palavras, Davi está falando que esses adversários que são cínicos, é como se eles estivessem virando para Davi, Davi, por acaso existe alguém que conheça o verdadeiro bem? Alguém que possa te livrar da sua situação, Davi? Alguém que realmente possa livrar você das nossas mãos nesse momento? Meus irmãos, Davi tinha uma resposta positiva. A apologética de Davi, a defesa da fé de Davi, era de alguém que estava sempre pronto para dar a razão da esperança que estava no coração dele. Ecoando aquilo lá que a gente vai, depois a gente vê em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mas agora ele vai lá e as palavras que ele diz são lindas, meus irmãos. Veja, ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
Ele se recorda daquelas palavras da bênção sacerdotal que Moisés havia registrado lá em Números, capítulo 6, versículo 25 a 26, lembra? Quando ele fala, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vocês lembram quando no final do culto, o pastor às vezes está com a mão levantada, declarando a bênção de Deus sobre a igreja? E são essas palavras que nós lemos. Meus irmãos, a própria glória do rosto de Deus resplandecendo sobre o povo de Deus. Ao longo da história da igreja, meus irmãos, muitos dos nossos pais apostólicos, muitos dos reformadores e tantos outros teólogos reconheceram que essas palavras eram caprichosamente sintetizadas na expressão coram Deo. Coram Deo. Coram Deo significa que nós estamos vivendo uma vida perante a face de Deus. Meus irmãos, viver uma vida perante a face de Deus não é para qualquer um não, viu? Essa semana eu escandalizei os meninos do discipulado masculino, os que estão aqui nessa manhã para testemunhar, que sobreviveram. Eu fui explicar a expressão corandeu na Vera, o que significava. Eu falei para eles que eu ia falar no domingo. Eu ia explicar o que significava no hebraico, essa expressão face de Deus, é literalmente como se o nariz de Deus estivesse encostando em todas as coisas que existem o tempo inteiro. Então imagina você viver sua vida e tem alguém assim em você o tempo todo. E aí eu fiz com um deles, é por isso que eles ficaram meio chocados assim. Fiquei assim na cara dele. Meus irmãos, quem poderia sobreviver à presença de Deus com a face dele sobre nós o tempo inteiro? Nós seríamos fulminados pela sua glória. Mas o rosto de Deus resplandece sobre nós. A face de Deus é favorável, é benigna, é boa. Sua presença não é nos afastar, sua presença é nos aproximar. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que em Cristo Jesus brilha a face do divino. E em Cristo nós fomos aproximados de Deus. Cristo é o acesso, o mediador. Então, meus irmãos, aquele que é favorecido pelo brilho do rosto de Deus, tem a maior alegria de todas, porque ele está na presença de Deus. E eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, isso te satisfaz? Isso te enche a alma? Isso te supre no meio da adversidade? Porque, meus irmãos, se você for continuar lendo, Davi aqui está quase fazendo uma dancinha de alegria. Veja o versículo 7, olha o que ele diz. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha o que Davi está falando. Senhor, mesmo que os meus inimigos estejam com seus campos repletos de cereal e de vinho, e isso para eles seja muita alegria, eu tenho mais alegria, porque a presença do Senhor está na minha vida. A face do Senhor resplandece sobre mim. Então eu tenho mais alegria do que todas as pessoas nesse mundo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te perguntar isso essa manhã. Você tem mais alegria do que todas as pessoas nesse mundo, porque você tem a presença de Deus na sua vida? Você precisa se perguntar isso. Faça uma comparação. Será que você fica mais triste porque você não tem as coisas que os outros têm? Ou você fica mais alegre porque você tem aquilo que Deus deu a você, a própria vida dele em Cristo Jesus, a presença dele? Em outra reunião essa semana, estava ali com outro grupo, a gente estava conversando sobre as coisas de Deus e um deles fez um comentário sobre o fato de que nós estamos o tempo inteiro cercados pela presença de Deus, pelo Espírito e inclusive pelos anjos do Senhor que estavam conosco naquela sala, naquele momento. Quando você para pensar que os anjos do Senhor habitam no meio da igreja, como ministros de Deus para nos proteger e ministrar a nós, você fica pensando, rapaz, como é bom pertencer a Deus. Meus irmãos, duas alegrias estão sendo contrastadas aqui. Eu espero que isso fique claro para você. A alegria da felicidade, que vem das circunstâncias externas, mas a alegria interior do que vem de dentro. Você consegue fazer essa diferença na sua vida? Todo mundo quer ser feliz, não é? A Xuxa já dizia. Mas, meus irmãos, a felicidade, ela muitas vezes ela advém de uma
de uma circunstância imprevisível, de uma coisa que eu não sabia que eu ia ganhar, algo bom que acontece, eu não esperava, aí eu fico feliz nesse momento. Mas a alegria interior é uma condição constante de quem confia em Deus, é permanente. A felicidade repentina, ela só tem condições de aliviar temporariamente o desânimo, de encobrir um pouco, mas a alegria interior derrota o desânimo. Eu vou repetir para vocês, queridos. A felicidade temporária, ela alivia um pouco o desânimo, mas a alegria interior em Deus derrota o desânimo. Meus irmãos, a felicidade, ela é temporária, mas a alegria interior é eterna. Ela é duradoura. E assim ele conclui o versículo 8. Veja comigo, vamos ler todos juntos para você também decorar esse versículo e nunca mais esquecer dele. Versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa é a conclusão do Salmo. Depois de analisar todas essas verdades sobre Deus, o salmista, enfim, consegue experimentar uma verdadeira sensação de paz, porque as suas ansiedades foram dirimidas por tudo aquilo que Deus é e tudo que Deus faz. Meus irmãos, o salmista, veja bem, eu quero que você ouça isso, em vez de ele optar por andar sobrecarregado e esmagado pelo mundo de preocupações, não, ele lança na presença de Deus, como Jesus lá na frente falou para a gente fazer, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei o jugo. Meus irmãos, quem faz isso pode dormir seguro de noite. Nós estamos falando de segurança, porque Jesus é o seguro, é o protetor dos crentes. Veja, meus irmãos, como é que Jesus conquistou isso? Como é que Jesus consegue ter poder para fazer isso? Porque se você perceber bem, aqui eu fecho o sermão, este salmo é indiretamente messiânico. Porque Cristo também experimentou profunda angústia até a morte, não é? As palavras de Davi seriam ecoadas no sofrimento do Filho de Deus. Mas Deus o libertou daquele sofrimento. Na terra, os homens negaram a glória de Jesus e o acusaram falsamente, muito pior do que aconteceu com Davi. Mas Jesus sabia que Deus o havia separado, de que o Pai ouvia suas orações quando ele clamava. E hoje, por meio do Evangelho, das boas novas que Jesus conquistou naquela cruz, nós estamos sendo chamados, os pecadores, a temer ao Senhor, a acalmar os nossos corações em submissão ao senhorio de Cristo e confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque quando você fecha os seus olhos e você ora em nome de Jesus, o Pai ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. E sabe o que Ele faz? Quando você pega a sua ansiedade e coloca, Jesus, está aqui minha ansiedade, e você suplica e pede com ações de graça, Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, eu quero perguntar uma coisa para você, é a minha pergunta final. O que te causa insônia de noite? O que tem tirado o seu sono de noite? Quando você consulta o travesseiro lá sozinho, no secreto dos seus pensamentos tão invisíveis para as outras pessoas, quais são seus temores pessoais? É o medo sobre a sua reputação? De você não estar à altura do que você espera de si mesmo, do que a sua família espera de você, do que o seu chefe espera de você, do que o seu diploma de faculdade espera de você? Então é decepção pessoal que te frustra? Será que é o medo de perder alguém que você ama? Ou o medo de ficar sozinho? Sem amigos?
Sem cônjuge? Ou será que você treme de medo quando você pensa nos seus pecados, que você parece que nunca consegue resolver? Será que você tem medo de que a sua fé não seja suficiente para você viver uma vida para Deus e obedecer tudo aquilo que Deus espera de você? Meu irmão, nessa manhã, Jesus te chama para parar de pensar nos seus problemas e olhar para Jesus. O amor perfeito de Jesus lança fora todo medo. O amor perfeito de Jesus nos ajuda a dormir de noite, crente. E meu irmão, minha irmã, isso é tão bom. O travesseiro que Jesus tem para a gente é tão melhor. As cobertas que nos aquecem são tão melhores. E meu irmão, minha irmã, eu quero te garantir, com Jesus você pode dormir até melhor do que um panda. Eu estou falando sério, o próprio panda olha para você com inveja e diz, mas como dorme esse crente? Como dorme esse homem de Deus, que coisa mais fofa, veja como baba. Olha o olho dele virando. Porque é a segurança da nossa alma, que só Jesus pode dar, que nos faz dormir de noite. Meu irmão, eu peço a Deus que você e eu possamos meditar nessas palavras hoje. Quem sabe, até hoje à tarde você pode tirar uma sonequinha de descanso na glória de Deus. Descansado nele, para você restaurado na sua alma, você voltar para o culto hoje à noite, feliz e grato pelo descanso que os céus e a esperança de Cristo nos dão. Amém? Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos colocando nossa perspectiva nessa manhã no Senhor, refletindo sobre o seu cuidado, a tua superioridade em relação aos ídolos desse mundo, seus atributos, Senhor, suas ações, suas promessas, são as coisas que suprem a alma do crente. Senhor, podemos até eventualmente acabar ficando revoltados com os problemas desse mundo, com a perseguição contra a tua igreja, Senhor, mas ajuda-nos a não pecar contra ti. Ajuda-nos a não viver em amargura, porque o crente não tem tempo para andar amargurado, Senhor. Nós só temos tempo para andar supridos, alegres, na nova justiça de Cristo que foi conquistada por nós. Ó Senhor, ajuda-nos a termos verdadeira e permanente alegria dentro de nós. Que não seja uma felicidade temporária, que não seja só por uma música que eu canto ou uma bênção que acontece, que seja um estado duradouro e eterno da nossa alma. Senhor, faz isso em nós, porque Cristo é o Senhor sobre as tempestades. Em nome de Jesus. Amém.